Boas companheiros, aqui para mais um vídeo do Turtle Moto. Pá, espero, desde já agradeço ao pessoal que tem aderido aí ao canal e ao grupo de YouTube. O feedback tem sido bastante positivo, claro que não é tudo só coisas boas, também aparece sempre aí alguém sempre a criticar, nada contra, não levo isso como afronta, não é? E olho isso como uma forma de poder melhorar. Posto isto, o tema de hoje é vocacionado ao 4K e 2K. Pois é, pá, um gajo para ser grande motoblogger tem que filmar em 2K e 4K, mais nada. Mas será que isso nos dá alguma rentabilidade a nível de canal do YouTube? Pá, para quem quiser deixar já de seguir aí o vídeo, a meu ver, não. Ok, pessoal? Por que não? Agora está aqui a minha explicação. Eu filmo a 4K, o meu telemóvel tem essa capacidade e eu aproveito ao máximo. Aí eu, como grande maioria dos motobloggers e youtubers, vou aprendendo pelos outros e mesmo pelas minhas próprias argoladas, vamos dizer assim, não é? E eu antigamente, pá, tinha que ser gravar tudo a 4K, fazer a renderização, convertia aquilo tudo para 4K, mas só que eu começava a ver, fazia meia dúzia de vídeos e o telemóvel começava-se a queixar. Espaço insuficiente. O que é que se passa aqui? Pá, a verdade é que quando vocês estão a fazer a renderização de um vídeo e metem aquilo, eu metia aquilo em 4K, qualidade de vídeo máxima, aquilo nem sei qual é o nome, aparece lá uma opção que é da quantidade, os frames, acho que é os frames, o máximo acho que é 60 frames, eu metia aquilo tudo ao máximo, não percebo nada, não é? Vou meter tudo ao máximo e mandar fazer a renderização. A renderização para já demorava ali, não sei o tempo, mas demorava paletes de tempo. E depois, a nível de ocupação de espaço, aquilo, sei lá, se fosse um vídeo de 15 minutos, aquilo variava entre 4 a 6 GB de memória, era assim uma coisa abismal, se não era mais. Depois, demorava eternidades a carregar para o YouTube, mas eu, como queria uma qualidade boa, fazia e não tinha problemas nenhuns em fazer. Mas só que comecei-me a questionar e começava a ver qual eram as pré-definições por norma que o YouTube mete quando a gente vai ver um vídeo, seja na plataforma que for. Embora, como eu digo, eu acho que a plataforma para ver que é mais utilizada seja o telemóvel, logo a seguir sejam os computadores e por último possa ser uma televisão, não é? Por isso, por essa lógica, vamos lá ver. Se vocês estiverem a ver um vídeo num telemóvel, se não estiverem em casa, se estiverem a ver um vídeo em 4K, aquilo vai-vos gastar para ali dados, que é uma coisa louca. Então, por norma, ninguém vê um vídeo no telemóvel
em 4K. Se estiver a usar os dados móveis, possivelmente poderá usar ali um 480, um 720, e mesmo assim já está a gastar ali dados a fartazar, não é? Se estiver a utilizar um Wi-Fi, poderá utilizar o 4K, mas a meu ver não vai utilizar. Por norma deve utilizar o 1080, porque o 4K a nível do Wi-Fi, a meu ver, se a internet não tiver uma velocidade muito boa, vai estar sempre a empancar, ok? O 4K tem esse problema, vamos chamar assim, tem uma resolução espetacular, tudo muito bom, mas é preciso ter ferramentas poderosas, equipamentos bons, e vou-lhe chamar aqui alguma despreocupação a nível de dados para ver ou para usufruir do 4K realmente. Ou seja, por isso, a meu ver, 70 a 80% do pessoal vê tudo que é YouTube no telemóvel. Depois, tem aquele pessoal que vê nos computadores. Nos computadores é como eu digo, também tem que ter uma internet boa, de preferência ligada por cabo, sem ser Wi-Fi, porque o Wi-Fi perde sempre alguma velocidade. E mesmo assim tem que ser uma rede top para aquilo não empancar a 4K. Ok? E depois, não é? Tem que ter ali computadores com visores, com monitores, vamos chamar assim, que sejam 4K, não é? Para tirar o verdadeiro aproveitamento daquilo que estão a ver. E depois terão as televisões, as Smart TVs, que hoje em dia acredito que já muita gente tenha, mas também há muita gente que não a tem. E com a internet na TV ainda uma porcentagem menor, porque as televisões hoje em dia já são tudo Full HDs e 4Ks e tudo e mais alguma coisa. Por isso, e se tiver ligação direta ao YouTube, dá para tirar ali o verdadeiro proveito do 4K. Ok? Por isso, se vocês fizeram este raciocínio comigo, eu pergunto-me para que é que comprar. Não estou a dizer nada, cada um faz com o dinheiro o que quiser, nada contra, como é óbvio, mas a verdade é que compra-se GoPros, que são equipamentos caríssimos, para se filmar a 4K, quando depois, na realidade, a percentagem que se tira rendimento daquilo é uma percentagem ínfima, meus amigos. Porque vocês carregarem um conteúdo com 1080 já é mais que suficiente, a meu ver, ok? Isso é a minha experiência que eu fui adquirindo neste espaço de mais ou menos 6 meses, que eu fui adquirindo porque eu queria também 4K, queria a melhor qualidade, mas comecei-me a perceber que realmente, se eu não vejo vídeos em 4K, porque vejo a maior parte no telemóvel, não me acredito, e eu sou um utilizador de YouTube, como outros, não me acredito que a grande maioria do pessoal que consome conteúdo de YouTube que veja os vídeos em 4K, muito sinceramente. Já muitas das vezes para consumirem 1080 é mais Jesus, quanto mais em 4K. Por isso eu, a partir de determinado momento, comecei a converter, embora filme em 4K, começo a fazer a renderização
no programa de edição de vídeo em 1080 e a nível de, pixel, de frames, em vez de utilizar os 60, utilizo os 30. A qualidade utilizo porque tem lá aqueles três fatores de configuração, e a qualidade utilizo a alta. E a meu ver a qualidade fica muito boa, e acredito que a grande maioria do pessoal que vê o meu conteúdo, que ninguém nem sequer a veja a 1080. Ok, pessoal, aqui foi só uma opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam aí o canal, façam um grande like, ativem as notificações e fui!